Queridos amigos, meus irmãos, agora são quase 6 horas da tarde aqui em Maceió, em Alagoas, mas eu quero compartilhar algo rapidamente com vocês. Analisando a história da humanidade, a gente vai ver que desde aquele dia em que Adão e Eva se rebelaram contra o senhorio de Deus, o mundo caiu em uma decadência terrível. Analisando a história bíblica, a gente vê facilmente que o homem tem uma tendência, a humanidade tem uma tendência de caída. Não obstante, a gente sempre vai ver que Deus mantém alguns homens e mulheres firmes, sólidos, na linha da vontade de Deus. É o caso, por exemplo, de Noé, que por ser um homem justo, Deus deixou ele e a sua família para dar continuidade à sua criação aqui na Terra. Mas a gente vai ver não somente na história bíblica, mas na história escrita pelos homens, as quais sempre podemos dizer que é um pouco duvidoso, porque quem escreve a história é sempre quem está no poder. E uma vez que está no poder, escreve a história sempre colocando essa história favorável à sua maneira de viver, à sua maneira de ser, o seu contexto. Mas a gente vai ver que sempre teve lutas por poder, por ambições pessoais e guerras terríveis. Muitas vezes, principalmente na Idade Média, a gente via países guerreando contra outro por uma questão de conquista territorial, muitas vezes devido ao fato da improdutividade da sua terra. Então buscavam terras mais férteis e como eles não tinham suficiente matéria-prima e condimentos, começaram a buscar conhecer outras nações e a gente conhece a história aí, como ela vai, desde aquela época de Cabral, de Cristóvão Colombo, as conquistas, né, de outras terras. E o período de colonização, a gente vê sempre os mais fortes tentando oprimir os mais fracos. E não mudou hoje. Por isso, eu justifico que países que pregam a liberdade, que pregam o direito do homem, como os Estados Unidos, lutem para ser uma grande potência. Porque, sinceramente, se não fosse os Estados Unidos nesse mundo que nós conhecemos, o que seria do nosso mundo hoje? Seria um mundo oprimido, pelo menos pelo comunismo. A Rússia ou a China já teriam conquistado o mundo e estaríamos aqui embaixo da opressão dessas nações. Então, é importante que o Brasil também, que é um país riquíssimo e agora quer levantar a cabeça, se arme, se proteja, porque o Brasil tem tudo que muitas potências do mundo não têm, principalmente as velhas nações da Europa, que são muito ricos, têm muito ouro. Ouro que, como França, não foi ouro tirado na França. A Inglaterra não foi ouro tirado na Inglaterra, mas ouro tirado em outras nações. Os Estados Unidos foi um país que explorou muito o ouro. E tem muito ouro. É o país que mais ouro tem de todos os países do mundo. É um país poderoso. E graças aos Estados Unidos tem havido um equilíbrio. Agora, o que os Estados Unidos sempre preservou durante todos esses anos? Valores judeus cristãos. E justamente esses valores judeus cristãos são eles que têm mantido o mundo em um equilíbrio, têm equacionado
o contexto mundial e global. E nós necessitamos continuar lutando por esses valores, meus queridos amigos e irmãos. Necessitamos continuar lutando por esses valores. Mas eu tenho que preservar esses valores, acima de tudo, em minha própria vida. Em tua vida, em nossas vidas, preservar esses valores. Por isso, não podemos apartar as Escrituras Sagradas, tanto o Antigo Testamento como o Novo, porque aí nós encontramos os verdadeiros valores, a verdadeira ética que Deus estabeleceu por meio de seus servos, seus apóstolos, seus profetas. Ele entregou, confiou isso para que a gente possa preservar essa linha de princípio que leva ao homem a um equilíbrio sobre esse planeta e Deus possa separar o joio do trigo. Não vamos abandonar a nossa Bíblia. Vamos continuar meditando sobre a palavra, sobre a Escritura, estudando, esquadrinhando as Escrituras. Esse é o meu convite nesse dia em que eu parei para fazer uma reflexão depois que eu escutei sobre a morte de Ricardo Boechat, jornalista conhecido, âncora de televisão, jornalista famoso, premiado pelo menos 3 vezes como o melhor jornalista do Brasil, e com 66 anos perdeu a sua vida em pleno vigor. E eu pensava aqui comigo, como eu no passado fui um comunista e era rebelde contra Deus. Boechat é conhecido como comunista e filiado a um partido comunista. Era muito triste, porque agora ele já descobriu que a verdadeira realidade é espiritual e não carnal. E eu não sei como é que ele está enfrentando nesse momento esse outro lado da vida. Cabe a nós também pensar sobre isso, meus amados, porque Jesus ensinou: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Deixo com vocês, meus queridos, essa reflexão. Para quem não me conhece, sou o pastor missionário Jefferson, Dom Jefferson NTO, ex-guerrilheiro, ex-comunista, mas desde 73 reconciliado com Deus e desde 81 trabalhando, dedicando a minha vida completamente à causa daquele que eu chamo de meu Senhor, Yeshua HaMashiach, a quem chamamos de Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe rica e poderosamente.